Vamos dar continuidade à nossa revisão de cálculo e álgebra linear. E hoje nós vamos falar de autovalores e autovetores. Vamos considerar um tensor T e um vetor A. E esse vetor A é transformado por T da seguinte forma: T aplicado em A é igual a lambda A, onde lambda é um escalar. Observem que nessa transformação o vetor A é transformado em um vetor paralelo a ele mesmo, sofrendo uma modificação no seu comprimento. Quando isso acontece, nós dizemos que lambda é um autovalor e A é um autovetor do tensor T. Nós temos uma propriedade que é a indeterminação do módulo, onde a transformação da multiplicação por escalar, nós temos que o autovalor se aplica da mesma maneira. Nós temos lambda, que multiplica a multiplicação por escalar do vetor. E se nós considerarmos n como um vetor unitário, nós temos que Tn é igual a lambda n, quando n é um autovetor unitário de T, e isso vai ser igual a lambda in, onde i é a transformação identidade. Nós podemos reescrever essa equação dessa forma, como está mostrado aqui, onde t menos lambda in é igual a zero. Agora nós vamos estudar quais as condições onde essa equação é válida. Para que essa equação tenha uma solução não trivial, nós temos que o determinante de t menos lambda i dessa transformação, observem, nós temos aqui a transformação t menos lambda i, o determinante dela seja igual a zero. Escrevendo em forma matricial, nós temos então que essa condição se aplica. Aqui nós temos um determinante, observem que isso vai gerar uma equação, um polinômio de grau 3, de terceiro grau em lambda, e os autovalores serão as soluções desse polinômio, que é chamado polinômio característico. Bem, se lambda então é um autovalor complexo de um tensor T, observem que nessa condição do polinômio característico, as raízes lambda podem ser números reais ou números imaginários, ou números complexos. Então, se lambda é um autovalor complexo de um tensor real simétrico T, observem que se T é simétrico, né, ele é igual à sua transposta, logo então nós temos o seguinte, em notação matricial: a matriz de T aplicada ao vetor n, a matriz do vetor n, é igual a lambda vetor n. Se nós tomarmos então os complexos conjugados em ambos os membros, lembrando que o complexo conjugado de um número imaginário, nós simplesmente trocamos o sinal da parte imaginária, nós temos o seguinte então: matriz de T aplicado ao conjugado de n, que nós vamos chamar de n barra, é igual a lambda barra n barra. Observem que a mesma equação é válida, porém agora substituímos n pelo seu conjugado. Dessa forma, nós podemos escrever o seguinte então: vamos multiplicar a equação por n conjugado transposto, então nós temos Tn, T aplicado em n, multiplicamos por n conjugado transposto. Como n é um autovetor de T, nós temos que isso vai ser igual a lambda n. Nessa segunda linha, nós fazemos agora a seguinte equação. Pegamos T aplicado em n conjugado, multiplicamos aqui à esquerda por n transposto. Como n conjugado também é um autovetor de T, nós temos que isso vai ser igual a lambda barra lambda conjugado n conjugado. Uma vez que o tensor T ele é simétrico, então nós temos o seguinte, pela definição, né, nós temos que n transposto T n conjugado é igual a n conjugado T transposto T n. Dessa forma, nós podemos subtrair essas duas equações e chegarmos
nessa equação como mostrada aqui. Está aqui a equação. Então, observem o seguinte. Nós temos quais são as condições para que essa equação seja zero, né? Ou o termo lambda menos lambda barra tem que ser nulo, ou n conjugado n tem que ser nulo. Mas observem que aqui nós temos o módulo do vetor n, né? Pois eles estão na mesma direção. Então, a única condição que nós temos aqui, a única forma dessa equação ser nula é se lambda for igual a lambda conjugado. Observem que quando nós temos um número complexo onde o seu conjugado é igual a ele mesmo, logo nós temos que a parte imaginária deste número complexo ela é nula. Logo, a conclusão que nós chegamos aqui é que os autovalores de um tensor simétrico, esses autovalores são reais. Agora nós vamos falar dos valores principais, as direções principais e os invariantes escalares. Vamos considerar N1 e N2, dois autovetores correspondendo a dois autovalores distintos, lambda1 e lambda2, de um tensor simétrico T. Então nós temos o seguinte, como N1 e N2 são autovalores de T, nós temos que Tn1 é lambda1 N1, e T aplicado em N2 é lambda2 N2. Logo, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o produto interno de lambda1 N1 com N2 e o produto interno de lambda2 N2 com N1. Então nós temos o seguinte, lambda1 N1 é T aplicado em N1. Observem que a ordem, nós podemos alterar a ordem do produto interno, que ele não se altera. Lambda2 N2 é T aplicado em N2. Nós podemos, então, usar a definição da transposta, né? Nós temos aqui, então, nessa segunda equação, N1 T aplicado em N2 é igual a N2 escalar com T transposto N1. Mas, como o T é simétrico, ele é igual à sua transposta. Então, observem, nós podemos subtrair esses termos aqui, um do outro, e como nós temos esses dois termos que são iguais, a subtração membro a membro, nós chegamos nessa equação aqui. Lambda1 menos lambda2, que multiplica N1 escalar N2, é igual a zero. Agora vamos analisar esse resultado. Para que essa equação seja satisfeita, ou lambda1 tem que ser igual a lambda2, ou o produto interno, produto escalar, entre N1 e N2 tem que ser zero. Bem, lambda1 e lambda2 são autovalores quaisquer. Logo, a condição que tem que ser satisfeita aqui é que N1 escalar N2 tem que ser igual a zero. Quando o produto interno entre dois vetores é nulo, isso indica que N1 é perpendicular a N2. Então, o que nós temos aqui é que os autovetores correspondendo a dois autovalores distintos de um tensor simétrico T são ortogonais entre si. Vamos agora analisar as condições. Quando nós temos lambda1 diferente de lambda2 diferente de lambda3, então nós temos que a condição que tem que ser satisfeita N1 escalar N2 igual a zero, logo N1 é perpendicular a N2. Nós podemos ter uma outra condição, que é o primeiro autovalor ser igual ao segundo autovalor, que nós vamos chamar de lambda, e ele vai ser diferente do terceiro autovalor. Então nós temos aqui dois autovalores iguais e um distinto. Bem, então, se N1 é diferente de N2, onde lambda1 é igual a lambda2, que é igual a N2, vamos usar então a transformação da combinação escalar, da combinação linear entre N1 e N2. Temos aqui então alfa e beta, que são dois números, dois escalares, e aqui nós temos a combinação linear. T aplicado a alfa N1 mais beta N2, pela linearidade,
nós temos que é alfa, Tn1 mais beta, Tn2. Porém, como N1 e N2 são autovetores de T, nós podemos, com o alto valor lambda, nós podemos escrever o seguinte: alfa lambda N1 mais beta lambda N2. Colocamos o lambda em evidência e percebemos o seguinte, que a transformação da combinação linear de dois autovetores também é um autovetor de T. Então, nós temos o seguinte, quando nós temos dois autovalores iguais e um distinto, né, nós temos que um vetor alfa N1 mais beta N2, então aqui nós temos N1 e aqui nós temos N2, também é autovetor de T, como nós percebemos no slide anterior. Logo, nós podemos escolher um N1 que seja perpendicular a N2. Neste caso, nós conseguimos, dessa forma, manter a perpendicularidade entre os três autovetores. Observem, como N1 e N2 estão em um plano, eu posso escolher quaisquer um deles. Então, eu escolho dois quaisquer que sejam perpendiculares entre si. O terceiro caso agora é quando λ1 igual a λ2 igual a λ3. Então, nós temos o seguinte, se λ1 igual a λ2 igual a λ3, nós podemos escolher, nós temos o resultado de que qualquer vetor é um autovetor dessa transformação. Como qualquer vetor é um autovetor da transformação, eu posso escolher três quaisquer que sejam ortogonais entre si. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é que para um tensor real e simétrico, vamos observar essas condições, para um tensor real e simétrico, é sempre possível determinar três direções principais que sejam mutuamente ortogonais entre si. Bem, agora vamos abordar a matriz do tensor T em relação às direções principais. Então, vamos usar os autovetores N1, N2 e N3 como a base de um sistema de coordenadas e vamos escrever as coordenadas do tensor nesse sistema ortogonal. Então, nós temos o seguinte, usando a definição, T11 vai ser N1 escalar com T aplicado em N1, aqui nós temos a definição do elemento T11, substituindo então como N1 é um autovetor de T com alto valor λ1, nós temos que isso aqui vai ser igual a N1 escalar λ1 N1. Porém, N1, por ser base do sistema de coordenadas, é um vetor unitário. Logo, seu módulo vai ser igual a 1. Então, nós temos que T11 é igual a λ1. Repetindo esse procedimento para T22 e T33, nós temos o seguinte, que T22 é λ2 e T33 é λ3. Agora, nós vamos partir para os elementos fora da diagonal. Temos aqui T12, pela definição é N1, escalar com T aplicado em N2. N2 também é autovetor de T, logo nós podemos substituir por λ2 N2, porém, pelo fato de ser base do sistema de coordenadas, N1, N2 e N3 serem ortogonais entre si, o produto escalar entre N1 e N2 é igual a zero. Logo, o elemento T12 é igual a zero. Nós podemos, fazendo esse cálculo também para T13 e T23, chegamos a um resultado similar. Logo, nós temos o seguinte, a matriz do tensor T no sistema de coordenadas dos autovetores N1, N2 e N3 é uma matriz diagonal, onde a sua diagonal nós temos aqui os autovalores λ1, λ2 e λ3. Agora nós vamos abordar os valores extremos dos coeficientes da diagonal. Vamos considerar então um vetor unitário, E1', que é uma combinação linear da base de autovetores N1, N2 e N3. Então, E1' é escrito da forma alfa N1 mais beta N2 mais lambda N3. Lembrando que E1' é um vetor unitário. Então, vamos calcular
o elemento T11 na base, considerando a base E' como parte dessa base, nesse sistema de coordenadas. Então, nós temos que T1', pela definição, é E1', escalar T aplicado em E1'. Escrevendo na forma matricial, nós temos o seguinte: as coordenadas de E1' em relação à base, alfa, beta e gama, a representação do tensor T no sistema de coordenadas N1, N2 e N3, multiplicado pelas coordenadas de E1' na base N1, N2 e N3. Logo, nós temos o seguinte: fazendo os algebrismos necessários aqui, expandindo essa expressão, nós temos que T1' é igual a lambda 1, alfa ao quadrado, mais lambda 2, beta ao quadrado, mais lambda 3, gama ao quadrado. Agora, vamos considerar, aqui, sem perda de generalidade, que lambda 1 é maior ou igual que lambda 2, que é maior ou igual que lambda 3. Então, os autovalores são ordenados dessa forma, do maior para o menor. E vamos observar que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado é igual a 1, porque o E1' é um vetor unitário. Então, nós temos o seguinte: lambda 1, eu posso escrevê-lo como lambda 1, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado, observando, né, que este valor é igual a 1, então não alteramos o resultado. Lambda 1 vai ser sempre maior ou igual do que lambda 1 alfa ao quadrado, mais lambda 2 beta ao quadrado, mais lambda 3 gama ao quadrado. Observando que lambda 1 é maior do que lambda 2, que é maior do que lambda 3. Logo, essa condição é satisfeita. Então, o que nós temos aqui? O seguinte resultado: lambda 1, que é o T1 na base dos autovetores, vai ser sempre maior ou igual que T11'. E nós temos também a equação característica, onde a equação característica é o polinômio resultante do determinante de t menos lambda i. A equação característica, como havia informado, é um polinômio de grau 3, que pode ser escrito dessa forma: lambda ao cubo menos i1 lambda ao quadrado mais i2 lambda menos i3 igual a zero, onde i1 é o traço da matriz do tensor T, i2 é a soma dos subdeterminantes de T, que pode ser escrito em notação indicial dessa forma, e o valor i3 é o determinante de T. Em relação aos autovalores, I1 é igual ao traço, ou a soma, de lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3. I2 é a permutação dos produtos de lambda 1, lambda 2 e lambda 3. E I3, que é o determinante, é o produto de lambda 1 com lambda 2 com lambda 3.